Caros alunos, bem-vindos ao curso de Fundamentos de Desenho Técnico da Universidade Federal do ABC. Meu nome é Ricardo Gaspar, eu vou lecionar essa disciplina para vocês. Eu sou engenheiro civil, o meu e-mail é ricardo.gaspar@ufbc.edu.br. O objetivo da disciplina é apresentar conceitos de desenho técnico. Para que nós precisamos aprender os conceitos de desenho técnico, né, numa era tão moderna que se faz tudo por computador, né? Vocês têm que levar em consideração de que a linguagem do engenheiro é o desenho. Todo projeto de engenharia ele tem sua concepção, tem a sua base teórica, tem os seus cálculos e depois ele é desenhado, é feito um projeto para que depois seja feita o quê? A execução. Portanto, todo engenheiro ele precisa ter esses conceitos para se comunicar com outros engenheiros, com outros técnicos, com os arquitetos, enfim, para que o seu projeto de engenharia seja de fato construído, realizado, né? Então, isso é básico, tá? O engenheiro que não sabe desenho técnico pode ser considerado um engenheiro analfabeto. Portanto, olha a importância do desenho técnico. Ao concluir a disciplina, o estudante deverá ser capaz de interpretar vistas e projeções de peças e montagens e desenhar esboços de peças e montagens. Mas alguém poderá perguntar, mas o engenheiro é ele que desenha? Não é um desenhista que faz isso? Sim, acontece que o engenheiro ele faz os esboços, ele faz os croquis, né? E ele que manda depois, se for um escritório grande, ele que manda para o desenhista fazer. Se for um escritório pequeno, ele mesmo vai desenhar, né? A nossa disciplina de Fundamentos de Desenho Técnico, ela tem duas aulas de teoria, e nessa teoria está incluída os exercícios e 4 horas de estudos individuais. São 2 horas aulas semanais divididas em apresentação de conceitos teóricos e desenvolver exercícios individuais. Os alunos deverão também desenvolverão atividades e exercícios extra-classe, ou seja, individuais. O conteúdo programático, né, na parte de desenho técnico. Aqui está escrito parte 1, porque depois vocês vão ter, segundo cada curso de vocês, uma parte 2, que vai ser a parte com o uso do computador. Cada engenharia vai escolher o programa que melhor se adequa. Então nós vamos estudar, a nossa primeira aula vai ser sobre caligrafia técnica, depois projeções e perspectivas, interpretação de vistas, vistas auxiliares, cortes e seções, dimensões e cotas e, por final, escalas. A avaliação é como a gente está acostumado na universidade, né? Desempenho excelente, né? Quando o professor usa notas para depois transformar em conceitos, seria de 9 a 10. B, bom desempenho, né? Em geral de 7,5 a 8,9. C, desempenho adequado, de 6 a 7,4. D, conceito mínimo dos conceitos apresentados na disciplina, com familiaridade parcial, mas demonstrando deficiências no trabalho, que seria de 5 a 6,9. F é reprovado. E O é para aqueles alunos que não participaram da disciplina com a entrega de exercícios da prova. A disciplina deve ser cursada para obtenção de crédito, obviamente. A nossa avaliação vai ser o seguinte: nós vamos fazer exercícios que seria em sala de aula, né, se fosse normalmente na universidade, né, com valor de 40%. E a prova teórica de 60%. Essa é a composição da nossa nota. Nós temos um site que é https://sites.google.com/site/fundamentos de desenho técnico.
é utilizado para publicação de conceitos e fornecimentos de alguns textos e algumas notícias sobre a aula. Vocês podem pegar esse, ou se quiserem copiar, ou podem pegar também no sistema SIGA da universidade. Materiais para a aula. O ideal é que nós tenhamos lápis ou lapiseira de 0,5 a 0,9. De preferência, 0,5 HB e 0,7 ou 0,9B. O que significa esse HB? Quanto mais H, é mais dura. Então, podemos dizer 0,5H, 0,6H, perdão, H1, H2, H3. E quanto mais B, mais mole. Seria o B, 2B, 3B. Então, o ideal é uma lapiseira média, 0,5 HB, com grafite HB, e outra um pouquinho mais mole para diferenciar o desenho, né? Nós vamos diferenciar linhas de chamada das linhas de contorno. Uma régua rígida de 30 centímetros, borracha de boa qualidade, tá, pessoal? Faber-Castell, Staedtler, uma Mono, que é japonesa. É muito conveniente nós também usarmos um par de esquadros, 45 graus e 30 graus, de preferência sem escala, né? De preferência que não tenha as medidas aqui, não tem escala, né? Que facilita o trabalho. Material opcional. Alguns alunos gostam de usar uma prancheta para segurar o desenho e fazer correr o esquadro, né? Ajuda. E compasso nós vamos usar muito pouco. Então, são opcionais, não precisa, para quem tiver, ótimo, para quem não tiver não vai fazer diferença. Bibliografia. Nós temos um livro, né, os professores da FABC, entre eles eu aqui, Fundamentos de Desenho e Projeto. Nós temos aqui, ela foi publicada pela editora Uni em 2020. E também essa da Gisele, que é Comunicação Gráfica Moderna, Porto Alegre, 2002, e bibliografia complementar do SPIC, do Peixoto, Manual de Desenho Técnico em Florianópolis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2004. Para os alunos que quiserem adquirir, o livro Fundamentos de Desenho Técnico e Projeto pode ser adquirido na copiadora KX, aqui pertinho da universidade, em Santo André. Endereço é Rua Oratório, 517, Bangu. O telefone é 49963691. A KX também pode enviar pelos correios, né? Aí vocês combinam com ele o valor, vocês entram em contato, tem o Facebook deles aqui. Mas eu também gostei muito da apostila de um professor de desenho técnico, o professor Dr. Márcio Fontana Cataplan, da Universidade Federal do Paraná. Quem quiser a apostila está na página dele, está aberta para quem quiser baixar, né? Eu gostei bastante dessa apostila dele. A nossa primeira aula vai ser sobre caligrafia técnica, tá? A engenharia, nós vamos ter que fazer então os nossos projetos, nós vamos desenhar os nossos projetos e nós temos que escrever, colocar medidas, indicar a posição, né? Então, a gente não usa a nossa caligrafia, tá certo? Não é também uma caligrafia artística, é uma caligrafia técnica, é uma caligrafia utilizada em projetos de engenharia e arquitetura. Ela deve ser fácil de escrever e ser bem legível. Deve ter tamanhos e espaçamentos constantes. E pode ser escrita tanto na vertical como ligeiramente inclinada para a direita. Então, isso é um requisito básico para todo projeto de engenharia. Mesmo quando a gente depois vai usar o computador, nós vamos usar a caligrafia técnica que o computador nós vamos escrever com uma fonte técnica. Mas quando a gente faz um croquis, que a gente manda para a obra, manda para o desenho, manda para o pessoal do desenho, enfim, nós devemos escrever em letra técnica para que não haja problema de legibilidade.
Observem, a caligrafia técnica, ela deve ter altura constante, deve ter o espaçamento constante, tá certo? E deve ser todas muito regulares e bem legíveis. Veja, não é uma caligrafia artística, mas ela é extremamente legível, prática, é fácil de entender. Então, vamos repetir, ela deve ter a mesma altura, deve ter uniformidade e mesmo espaçamento. Ela pode ser, então, aqui são as letras maiúsculas e nós temos as letras minúsculas, que também usa a mesma regra, né? Uniformidade, né, na altura e mesmo espaçamento, assim também como os números. Tá? A caligrafia técnica também pode ser escrita ligeiramente inclinada para a direita e seguem as mesmas regras. Tá? Observem a uniformidade e o mesmo espaçamento. Idem para as letras minúsculas. Bom, para a nossa primeira aula, então, eu queria deixar claro para vocês que esse curso, ele é um curso preparatório para depois a gente usar um programa de desenho por computador. Porque alguém pode pensar assim, puxa, mas professor, que coisa antiquada, como é que nós vamos fazer desenho na mão se hoje tudo é feito pelo computador, inclusive em 3D? Sim, só que pensem bem, o computador não desenha. Quem desenha são vocês, é a cabeça de vocês, é a imaginação de vocês. Vocês desenham, né? Mesmo que seja na cabeça, depois vocês vão pôr lá, ou no papel, ou na tela do computador. Mas vocês que têm que pensar, vocês têm que projetar, vocês têm que conhecer as vistas, né? Vista de frente, vista de lado, corte, perspectiva. Então, o intuito dessa disciplina é vocês treinarem. A maneira mais fácil de treinar é com peças técnicas, né? Peças simples, mecânicas. E vocês olhem aquelas peças como se fosse o projeto de vocês. Quem for fazer engenharia aeroespacial, pense que aquela peça técnica que vocês estão desenhando possa ser um avião, uma asa, da IAR, um robô, enfim, engenharia ambiental vai ver uma planta de um terreno, de um rio, de uma bacia hidrográfica, e assim por diante. Todas as nossas engenharias, elas são representadas, né, no final com um projeto, tá certo? E por isso que o intuito, então, dessa disciplina é preparar em vocês para depois, numa segunda etapa, numa outra disciplina, vocês trabalharem com um programa de computador, tá certo? Nós temos também, vocês vão ver lá no sistema SIGA, que estão todas as informações para vocês desenvolverem a disciplina. E nós vamos deixar, então, no site 4 folhas, né, com letras técnicas, 2 folhas com letras maiúsculas, uma vertical, uma inclinada, e 2 folhas com letras minúsculas, uma vertical, outra inclinada, para vocês treinarem. Não precisam entregar esse exercício. Isso aqui é apenas para vocês treinarem para desenvolver depois os desenhos que nós vamos fazer. E aí sim, vocês entregam os desenhos feitos e depois a escrita em letra técnica. Então, por enquanto é só. E eu desejo para vocês um bom curso. E garanto para vocês que, bem entendido o desenho, vocês vão entender bem outras disciplinas da universidade também, como mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, várias outras, porque envolve o quê? Projetos, vistas de peças e plantas, tá bom, gente? Interpretação de plantas. Muito bem, então muito obrigado e boa sorte para vocês.